Paz do Senhor, pessoal, boa tarde, que Deus possa nos abençoar essa quinta-feira, seja bem-vindo, bem-vinda, que a presença de Deus possa encher a nossa vida nesse dia e que possamos aprender a palavra de Deus. E hoje, aliás, nós vamos aprender algo muito importante, que as pessoas às vezes confundem muito. A questão das línguas em Pentecostes e a questão de falar em línguas em Coríntios, em 1 Coríntios. Então, nós vamos aprender algo que vai ser muito bom para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, vamos orar para iniciar a nossa live? Vamos nos colocar na presença de Deus em oração? Pai, muito obrigado por essa tarde, porque podemos aprender a Tua Palavra. Muito obrigado por esse privilégio. E nesse momento colocamos a nossa vida na Tua presença. Senhor, nos instrui, abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender a Tua Palavra e sermos edificados e sermos cheios da plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, pela obra que Tu fazes em nós. Nos colocamos diante de Ti, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, vamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes de estudar a Palavra de Deus, eu queria te convidar para estar sempre junto conosco nos cultos, no domingo pela manhã, que temos o culto presencial às 9 horas, domingo à noite às 19 horas, e na terça-feira, às 20 horas, temos o culto também. E nós também temos o trabalho com as crianças, que é no sábado, às 20 horas, o trabalho com os adolescentes também, às 20 horas não, no sábado, com as crianças, o trabalho no sábado é às 14 horas. E com os adolescentes também é às 14 horas, que é o Espaço Tim, com os adolescentes, e o Geração Samuel, que é com as crianças. E o trabalho com os jovens é às 20 horas. Então, no sábado tem todo esse trabalho especial. Você é nosso convidado para estar lá, estar conosco. Então, leve sua criança, seu filho, jovem, para que possa aprender a palavra de Deus e ser edificado. Amém? Então, que o Senhor possa estar nos abençoando. Depois que nós terminarmos a live, nós vamos estar orando, né? Por aquilo que tem no teu coração, pelos teus pedidos de oração, pelo propósito que você fez. Lembra que numa das lives eu disse para você fazer um propósito com Deus, que durante 7 quinta-feiras, sei lá quantas Deus colocou no teu coração, para você estar conosco nas lives e orar conosco. Eu não sei qual é o propósito, qual é a situação difícil que você está passando. E tem pessoas que passam situações tão difíceis, né, que não tem às vezes nem mais como ir no culto, por tanta dificuldade e situações de enfermidade. Então, por isso que eu te convidei, faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou estar assistindo as lives na quinta-feira e vou fazer esse propósito de oração. O pastor Osmar e eu, depois das lives, nós sempre estamos orando, colocando a tua vida na presença de Deus, clamando ao Senhor pelas situações. Então, faz um propósito com Deus, coloca essa situação difícil ou aquilo que está angustiando o teu coração na presença de Deus em oração e faz um propósito com o Senhor de estar conosco nas lives e colocar essa situação que tanto às vezes te aflige. Ou se você quer crescer espiritualmente, diz: Senhor, eu quero a tua presença. Às vezes a gente pensa que propósito com Deus é só para situação difícil, enfermidade, para problema. Não! Propósito com Deus é quando você também quer buscar a Deus, crescer espiritualmente, conhecer mais a palavra de Deus. Então a gente busca mais a Deus também, faz propósito com Deus. Eu faço os propósitos com Deus tanto quando eu estou com dificuldade, quando eu quero, ó Senhor, eu quero conhecer mais a tua presença, eu quero te buscar mais, eu também faço propósito com Deus. Então, que você esteja fazendo, né, em todas as quintas-feiras, está conosco, Deus
sabe? Vai colocar no teu coração quantos dias que tu vai dizer, ó Senhor, eu vou estar tantas quintas-feiras, né? Mas quando tu terminar o propósito, também não pare de assistir as lives, porque nós temos crescido espiritualmente, eu tenho sido abençoado, o pastor Osmar tem sido abençoado, cada um de nós tem sido abençoado, porque é um tempo especial para estudar a palavra de Deus. Amém? Então nós já oramos, então vamos começar o nosso estudo, depois nós vamos estar orando pelo teu propósito de oração, por aquilo que está no teu coração. Mas também se você não pode fazer o propósito, diz, eu não posso estar ao vivo no momento que estão fazendo as lives. Não tem problema, assiste depois as lives, elas vão estar salvas, então assiste depois as lives no nosso Instagram e vê o horário que tu pode assistir a pregação e depois orar, amém? Então vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos ter esse tempo de oração. Vamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra e vamos ter o tempo de oração. Nós estamos estudando em Atos, né? Que é o estudo que eu comecei com vocês. Nós estudamos o capítulo 1, agora nós vamos começar Atos, capítulo 2, né? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Amém. Essa é a palavra de Deus. Esse é o texto que nós vamos estar estudando hoje. Nós estudamos todo o capítulo 1 e nós dividimos em partes e estudamos o capítulo 1. Agora nós vamos adentrar o capítulo 2. E o capítulo 2 de Atos, ele começa falando, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, o que é Pentecostes? Às vezes as pessoas não sabem o que é Pentecostes. Pentecostes é uma das festas dos judeus. E Pentecostes, na verdade, ele quer dizer literalmente o 50º dia, ou 50 dias, mas depois do sábado de Páscoa. É isso que quer dizer Pentecostes, tá? Vem de 50, de penta. Mas o Pentecostes era uma das festas dos judeus. Os judeus tinham 3 grandes festas, né? Nós, como cristãos, nós temos 2 grandes festas que nós comemoramos, que é a Páscoa, né? Quando o nosso Senhor pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou, e temos o Natal, que nós comemoramos quando o nosso Senhor veio. É a festa que nós comemoramos agora,
Nessa época, como cristãos, são festas famosas que nós comemoramos. Há outros eventos importantes, como o Dia da Reforma, né, que a gente também, como cristão, como evangélico, para nós é uma data extremamente importante, mas as festas mesmo, que para nós importa, que nós paramos, que o mundo todo para e comemora de maneira especial para o cristão, é a Páscoa e o Natal, né? Mas para os judeus haviam 3 grandes festas. Eu estou colocando essas 2 festas para você ter uma comparação do que são as festas judaicas. Então são 3, tem outras festas, mas essas 3 festas são as festas mais importantes. Qual é a primeira? A Páscoa, uma festa extremamente importante para o judeu, que é a passagem, a festa que nós também comemoramos, mas diferente dos judeus, né? Que é quando o povo foi liberto, é a Páscoa. Eles têm depois a festa, 50 dias depois da Páscoa, tem a festa de Pentecostes. Então, Pentecostes era uma das festas. E a outra festa, né, que é a terceira festa mais importante, é a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas ou das cabanas, que essa festa eles lembravam o tempo das peregrinações. Então, entendendo bem, essas são festas judaicas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. São 3 grandes festas onde as pessoas se reúnem. Então, as pessoas iam para a Páscoa, para comemorar a Páscoa, mas de maneira especial iam também para depois, que era uma festa importantíssima, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Por isso que tinha, quando eu li o texto aqui, pessoas de vários locais lá em Jerusalém, porque eles foram para lá para comemorar o quê? A festa de Pentecostes. Às vezes as pessoas pensam que tava lá o povo normal, na sua vida normal, todo mundo nos seus afazeres. Não, na época do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, que começava no primeiro dia da semana, tinha várias pessoas de várias nacionalidades, judeus que vinham de todos os lugares e iam para Jerusalém. Então era uma data especial e havia uma festa especial, a festa de Pentecostes. E nós, como cristãos, como nós não somos judeus, não temos os costumes judaicos, nós não entendemos isso. Por isso que eu, quando me converti, também pensava, não, é um dia normal que estava acontecendo e de repente veio o Espírito Santo, é por isso que tem o Pentecostes. Não, a festa do Pentecostes já existia, era uma das grandes festas judaicas, entendeu? Então, são 3 grandes festas judaicas: a festa da Páscoa, né, aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado, o nosso Senhor e Salvador, né? Tem a festa de Pentecostes, que eles, na verdade, era a festa das colheitas. Alguns falam da festa das primícias. Não sei se você já ouviu o pessoal, os evangélicos falando festa das primícias, festa das colheitas. É a festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. E depois tinha mais tarde a festa dos tabernáculos ou das tendas, que era quando eles lembravam o tempo do deserto, que estavam peregrinos no deserto. Então esse contexto é muito importante entendermos para nós compreendermos a palavra de Deus e sermos edificados. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos, e muitas pessoas distorcem porque elas não entendem o contexto, né? Então, o que estava acontecendo? Então, nós precisamos entender o contexto, o que estava acontecendo. Tem Bíblias muito boas de estudos para que você possa ler e entender, porque há toda uma distância de tempo, de cultura, de época, das coisas que estavam acontecendo.
Mas a palavra de Deus, independente dos acontecimentos das épocas, ela é a mesma. A palavra de Deus é atual. Nós só precisamos entender e compreender quais são os acontecimentos, o que estava acontecendo. Então agora nós entendemos, lendo aqui, por isso que está escrito aqui no início do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então Pentecostes era uma das festas importantes, né? Das 3 festas, uma das festas importantes era a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Sabe que às vezes ainda tem gente que pensa que foi até os católicos que inventaram a festa de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Não é? Para ver a falta de conhecimento que as pessoas têm, né? Porque isso é falta de ensino. Então nós precisamos ser ensinados na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tem os mestres, que tem aqueles que ensinam. A Bíblia diz: o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Né? Então, nem todo mundo é obrigado a fazer, mas o que ensina é obrigado a ensinar. Ele precisa ensinar e ele precisa esclarecer as pessoas. E é muito bom que nós temos essa oportunidade de aprender. E eu louvo a Deus porque eu posso ler, eu posso estudar e eu posso estar passando aqui para vocês nas lives aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho estudado, que eu tenho lido. Então, isso é muito bom. Então, festa cumpriu-se os dias, 50 dias depois da Páscoa, uma importante festa judaica. Então, por isso, olha aqui, ó, estavam reunidos, ó, no versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Então, tinha vindo pessoas de vários lugares, né? E eu li, gente, tinha pessoal desde de pessoas assim, ó, de Roma, de outros lugares, da Fenícia, do Egito, da Grécia, de vários lugares, tinha pessoas lá para essa festa de Pentecostes. Eles estavam lá. E nós lemos aqui, agora continuando o estudo, que você entendeu o que era essa festa, nós vemos aqui, ó, no versículo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Lembra quando nós estudamos o capítulo 1, aonde eles tinham se reunido? Eles estavam reunidos, ó, capítulo 1, versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, tá? No versículo 13 do capítulo 1. E ali no versículo 14, todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então aquele lugar ali tinha mais ou menos, eram umas 120 pessoas. Então no lugar onde é que eles estavam reunidos era cenáculo, era uma peça bem grande aonde eles estavam ali reunidos, lembrando que o Senhor Jesus disse que eles eram para ficar aguardando a promessa, aguardando o Espírito Santo. Então, enquanto estava acontecendo essa festa, eles estavam ali, os discípulos, né, e os apóstolos, lembrando que apóstolos são aqueles 12 escolhidos que o Senhor escolheu, e os discípulos somos todos nós agora, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Né? Então tinha os apóstolos, os discípulos, todas as outras pessoas, tinha Maria, aliás, essa aqui é a última referência, né, que fala sobre Maria, é aqui em Atos. Então eles estavam todos ali reunidos em oração. Nós lemos aqui no versículo 14, ó, todos esses perseveravam unânimes em oração. Então, eles não estavam no dia a dia normal deles. Eles estavam lá em oração, esperando 50 dias, eles estavam lá orando e estavam perseverando em oração. O Senhor disse, ó, eu vou enviar a promessa, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, aguardem.
persevere em oração. Ali eles estavam perseverando em oração. A promessa. Só um detalhe, como nós pouco perseveramos muitas vezes em oração, nos nossos propósitos, naquilo que queremos. Quantas vezes nós sabemos que Deus tem algo para nós e nós não perseveramos em oração? Nós vamos nos nossos afazeres, esquecemos de orar e não buscamos a Deus. Se você almeja alguma coisa, desde alguma coisa assim, espiritual, Senhor, eu quero trabalhar na obra, Senhor, me usa, sabe? Quantas coisas, Senhor, eu preciso de um emprego melhor, Senhor, porque eu quero buscar mais a Ti, Senhor, eu estou precisando. Mas você persevera em oração ou você só pede uma vez? Eles estavam perseverando em oração por algo especial, muito grande. Quanto mais nós também devemos perseverar em oração naquilo que precisamos. Mas é só um paralelo que eu estou fazendo. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Então, eles estavam reunidos, eram mais ou menos 120 pessoas. Então, nós sabemos o que estava acontecendo em Jerusalém. A festa, né, do Pentecostes, que estava acontecendo lá, por isso que tinha tantas pessoas reunidas, e eles estavam lá reunidos, orando, perseverando em oração. De repente, acontece algo sobrenatural no local aonde eles estavam. O que nós lemos aqui na Bíblia, no versículo 3, no versículo 2, aliás. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Esse vento, ele foi dentro do local. Você não parou para pensar que vento só é fora? Que você vê o vento fora, mas aqui não. De repente eles estavam, é lá dentro aonde eles estavam. É que aconteceu esse vento impetuoso no local aonde eles estavam orando. E nós vemos aqui, por exemplo, em João, lá no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus nos fala do vento, né? Porque aqui o vento é símbolo da presença do Espírito Santo. Ele é o símbolo da presença do Espírito Santo. Então vamos ver aqui, João, capítulo 3, versículo 8. Quando o nosso Senhor está falando com Nicodemos, ele diz assim para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui nós vemos o Senhor falando da ação do vento. Então o vento, ele é símbolo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E o vento ninguém controla. Ninguém consegue pegar o vento e dizer, vento sopra aqui, vento sopra ali. Ninguém consegue pegar o vento que nós vemos. Quanto mais a ação do Espírito de Deus. Ele é Deus. Ninguém manda Deus. Ninguém ordena para Deus. E ninguém dá ordens ao Espírito Santo. Espírito Santo faz isso. Quem somos nós? Nós devemos clamar. Nós devemos nos humilhar. E o Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer, como ele quer. Sopra o vento do Espírito Santo. E nós vemos às vezes experiências de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, desde andando na rua até no seu quarto, na igreja, no hospital, no presídio. Quantas pessoas nos presídios são salvas e cheias do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele sopra onde ele quer.
Ele é Deus. E nós não podemos determinar, ó Espírito Santo, sopra aqui. Eu acho um absurdo quando as pessoas determinam e dizem isso. As pessoas não sabem quem elas são. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo. Então nós temos que cuidar muito com o que falamos e da maneira como nós colocamos. Nós vivemos numa época extremamente difícil, a época dos últimos dias, a época da apostasia, a época dos falsos profetas, a época dos falsos ensinos. Então nós devemos nos ater e ler com simplicidade a Bíblia e procurar entender a palavra de Deus. Com simplicidade, Deus, o Espírito Santo, nos ensina. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade para aprender. Então o Espírito Santo veio como vento. Então o vento, aqui é símbolo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Por isso que às vezes nós cantamos e pedimos, sopra Espírito Santo. Não tem nada errado, pessoal, em cantar, em pedir. Nós devemos pedir, sopra Espírito Santo, vento do Espírito Santo, porque nós devemos clamar e pedir isso, não mandar. Não é mandar, não determinar. É clamar, é pedir, vem Espírito Santo, sopra Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Isso sim nós devemos fazer. Imagina que aquelas 120 pessoas, elas deviam estar clamando, vem Espírito Santo, esperamos a promessa do Pai, que venha a promessa do Pai. Mas eles não sabiam que ia vir como vento. O Senhor disse, ó, fiquem reunidos, orem, busquem, que Ele vai vir, que Ele vai vir. E veio, quando o Espírito Santo veio, todos sabiam que era. Porque começou com um som, com aquele barulho dentro do local. Dentro do local veio aquele vento. Eles estavam lá fechados, eles não estavam fora. Imagina aquele vento que eles escutavam, o sopro daquele vento. Nós normalmente só escutamos o sopro do vento quando estamos fora, nunca dentro de um ambiente. Mas ali foi dentro daquele ambiente, daquele lugar fechado, o Espírito Santo soprou e veio o som como um vento impetuoso. Então, vento, símbolo do Espírito Santo. Mas nós vemos também que o que aconteceu? E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. O fogo, ele também é símbolo de poder purificador e poder julgador, né? O nosso Senhor fala várias vezes sobre o fogo. O fogo é uma manifestação de Deus, ele é um símbolo de Deus. E nós vemos aqui, por exemplo, quando você lembra de Moisés, quando Deus apareceu para ele, lá e chamou Moisés, ele era como um fogo numa sarça, numa árvorezinha que queimava, queimava, queimava e nunca terminava o fogo. Era um fogo. Quando nós vemos Elias clamando lá no Monte Horebe, lá no Monte Carmelo, não é no Monte Horebe, foi uma outra situação. Mas lá no Monte Carmelo, quando nós vemos Elias lá, o que Elias clamou? Desça fogo do céu. Fogo para queimar o holocausto. Então nós vemos fogo como um elemento julgador, como um elemento de poder, né? Então o fogo é um dos símbolos, é a ação de Deus muito clara, né? É a ação do fogo. Então imagina aquelas pessoas lá, todas reunidas, 120 pessoas. De repente começa aquele barulhão daquele vento dentro do local. E aí vem línguas
de fogo, fogo mesmo, e pousou sobre cada uma das 120 pessoas. Só que esse acontecimento, esse momento do vento e do fogo, quem estava vendo, quem estava sentindo? Só as pessoas que estavam lá dentro, no cenáculo. E o que as pessoas lá fora, elas viram? Olha aqui, ó. No versículo 4 diz que no momento que veio aquelas línguas de fogo, elas ficaram cheias do Espírito Santo. Foi nesse momento que o Espírito Santo veio sobre cada uma das pessoas. Mas as pessoas lá fora, no versículo 6, diz, ó, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles começaram a falar em línguas, eles ficaram lá dentro? Não, eles saíram para fora. Eles saíram para fora e começaram a falar em línguas e começaram a falar. E as pessoas ficaram atônitas com aquilo. Só que agora nós vamos estudar e entender, porque muitas vezes nós confundimos isso. A diferença dessa línguas de Pentecostes e o dom de línguas que nós vamos ver em 1 Coríntios 12 e 14. Então, a diferença entre as línguas de Pentecostes, né, que o Espírito Santo encheu eles, que foi um ato único, e as línguas que nós conhecemos agora como dons de língua, como dom do Espírito Santo. Então, nós vamos ver a diferença e ver o que a Bíblia fala. Então, olha aqui, ó. Se tu quiser já deixar aberta a tua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Nós vamos estar olhando esses dois capítulos, capítulo 12 de 1 Coríntios e capítulo 14. Então, nós vamos ver primeiro aqui, ó. As línguas de Atos de Pentecostes, quando aconteceu esse sinal, eram línguas para pregação. Vamos ver aqui no versículo 6 e entender. Ver aqui, ó, primeiro no versículo 4, tá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Aqui no versículo 6, que nós vamos entender o que eram essas outras línguas. A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a primeira regra de hermenêutica, quando você estuda as regras da palavra de Deus. Então, aqui, ó, eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, no versículo 6, nós vamos ver que línguas são essas que o Espírito Santo concedeu a eles. Que línguas eram essas que eles estavam falando? Versículo 6, ó. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, que língua que eles falavam? Olha aqui, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus esses que aí estão falando? Então, aqueles que estavam falando, que estavam reunidos, os apóstolos, os discípulos, eles eram galileus. Eles eram, tipo assim, o pessoal não considerava muito os galileus. Não eram pessoas instruídas. Não eram pessoas assim estudadas. Eram pescadores, eram pessoas simples. Eram galileus. Eles não são galileus esses que estão aí? E no versículo 8, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, quando o Pentecostes veio, quando o Espírito
Espírito Santo de Deus veio na festa de Pentecostes, quando aconteceu isso, né, que tava todos aqueles povos lá, o que o Espírito Santo, as línguas que o Espírito Santo concedeu naquele momento, foram o quê? As línguas dos partos, dos medos, dos elamitas, do pessoal da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, a língua dos romanos, a língua dos cretenses, os gregos, os arábios. Então, todas essas línguas. E eles diziam, como os ouvimos, aqui 3 vezes diz, aqui no versículo 10 também, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Por isso que disse, ó, as línguas de Atos eram para pregação. Imagina um galileu que não sabia nada, de repente estava lá falando italiano. O povo de Roma fala italiano, os romanos, Roma é na Itália. Então, a língua dos egípcios, eles estavam falando todas as línguas de todos os lugares, cada grupo lá. Imagina, falando, tinha uns que estavam falando na língua dos egípcios, outros estavam falando a língua dos romanos, dos gregos, outros galileus estavam falando grego fluentemente, de todas as línguas, de todos os lugares. Havia um grupo de crentes falando e falando, os cristãos lá estavam falando línguas conhecidas aqui dessa terra, né? Língua daqueles povos. A Bíblia diz, é só ler em Atos de maneira muito clara, porque as pessoas muitas vezes, elas não explicam que línguas que é essa. As pessoas pensam que quando veio os Pentecostes, eles falavam lá em línguas estranhas que ninguém entendia, não era assim. Eles estavam falando italiano, eles estavam falando grego, eles estavam falando a língua dos egípcios. A Bíblia diz, era essa língua, o Espírito Santo veio e concedeu a cada um que falasse as línguas dos povos que estavam lá, e eles estavam pregando, falando as grandezas de Deus. Era isso que estava acontecendo. Então não é o dom de línguas que nós vemos em Coríntios. Agora vamos lá abrir lá em 1 Coríntios 14, versículo 2, que fala aqui do dom de línguas que o Espírito Santo concede. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vocês estão vendo aqui o dom de línguas que nós conhecemos agora não é a mesma língua que quando veio o Espírito Santo em Pentecostes. Lá eles falavam para os homens e os homens entendiam. Cada povo entendia o que estava sendo falado. Foi algo sobrenatural. Foi algo impressionante. É como se eu, que não sei nada de grego, de repente tivesse uma pessoa que é grega aqui e eu começasse a falar grego fluentemente e falasse as grandezas de Deus. Aquela pessoa ia ficar admirada, mas como? Como que está acontecendo isso? E aquilo foi algo impressionante, porque quem eram? Eram galileus que não sabiam nada, pessoas simples que não estudaram e de repente estavam falando todas aquelas línguas. Assim veio o Espírito Santo de Deus de maneira absolutamente sobrenatural e impressionante. E isso não se repete, porque foi quando veio o Espírito Santo e de maneira sobrenatural aconteceu isso. Foi a vinda do Espírito Santo, foi algo impactante que aconteceu.
Mas o dom de línguas que nós temos agora, que nós vemos aqui, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É Deus que encheu aquelas pessoas do Espírito Santo para falar aquelas línguas. O Espírito Santo veio, é Deus o Espírito Santo. Mas é Deus, o Espírito Santo, que nos enche do Espírito Santo para que agora nós também falemos em línguas. Não como as línguas de Pentecostes, mas as línguas que o Espírito Santo de Deus nos concede. Só que as pessoas não entendem. Primeiro, então, estão entendendo essa diferença. Em Atos, era para eles pregar. Agora, o dom de línguas é para nós orarmos. É para nossa edificação. Nós já vamos ver isso. Olha aqui, ó. As línguas em Atos, elas eram entendidas pelas pessoas que estavam lá. Então, a língua de Atos, quem era de Roma entendia os que estavam falando italiano. Quem era da Grécia entendia o grego que eles estavam falando. Então, aquela língua que aconteceu lá, que Deus veio de maneira sobrenatural, que eles foram cheios do Espírito Santo, era entendida pelas pessoas que estavam lá naquele acontecimento. Mas as línguas que nós temos agora, nós precisamos o quê? Vamos ler no versículo 14, como que são e o que a gente precisa. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 27 e 28. Olha aqui, ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3. E isso sucessivamente haja quem interprete. O que nós precisamos? Do dom de interpretação de línguas. Mas, ó, versículo 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não é para estar todo mundo falando feito louco. Não é o que dizem às vezes as pessoas, tá todo mundo gritando. Não, tá todo mundo louco, eu nem entendo o que eles falam. E aqui onde é que eu tô lendo aqui, é o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, ele tá falando sobre a ordem no culto, que tem que ter ordem no culto. Então tem o dom de línguas, mas esse dom de línguas que nós temos agora precisa de intérprete, porque ninguém entende. Porque nós estamos falando com Deus. Então, e o que o apóstolo Paulo recomenda, se tu tá falando, não tem quem interprete, fica quieto. Fala baixinho. Eu sou uma pessoa que quando muitas vezes eu tô no culto e muitas vezes orando sozinha, eu oro em línguas. E eu sou edificada. Às vezes eu sei o que eu tô orando. Deus me diz o que eu tô orando. Às vezes não. Mas no culto, quando eu tô orando, às vezes, já aconteceu de orar alto, não tem ninguém, eu começo a orar baixinho, porque é entre eu e Deus. Tem que ter ordem no culto, mas você pode falar em línguas. É importante falar em línguas, nós já vamos ver isso. Mas você estão começando a entender a diferença das línguas que veio quando o Espírito Santo de Deus veio como fogo, aquele vento impetuoso encheu cada pessoa. Eles falavam o que as pessoas entendiam. Agora, quando nós falamos, nós não falamos língua que as pessoas entendem. Nós falamos mistério, tá? E nós precisamos de quem interprete. E o apóstolo Paulo fala muito sobre pedir o dom de interpretação, né? Então, nós vamos ver aqui também, por exemplo, ó, em Atos, lembra o que eu disse? Ó, as línguas em Atos foram dadas para uma ocasião especial.
Aquilo foi um acontecimento especial, foi a vinda do Espírito Santo. E em Coríntios, aqui no livro de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve, eles são um dom espiritual que continua para edificação. Vamos ver, 1 Coríntios 14, tá? Capítulo 14, versículo 4, a parte A. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, o dom de línguas agora é para nossa edificação. E aqui, ó, no versículo 5 também, ó, salvo se as interpretar, estou lendo o fim do versículo 5, se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, se alguém interpreta a língua que está sendo falada, a igreja recebe edificação, é edificada. Então, só que, por exemplo, hoje em dia nós vemos muito pouco isso, quase nós não vemos. Nós vemos, na verdade, uma deturpação, um emocionalismo, as pessoas gritando e falando qualquer coisa. Só que não é assim. Há uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Há uma falta, na verdade, de leitura simples. Porque o que eu estou explicando para vocês é muito simples. É só ler a Bíblia. E ler a Bíblia de maneira simples que a gente entende. Falta de uma leitura simples, de uma interpretação simples da Bíblia. E a Bíblia fala aqui de como eram as línguas lá quando o Espírito Santo de Deus veio, e como é o dom de línguas que nós vemos em Coríntios. E ele fala que precisa ter ordem, o apóstolo Paulo fala, porque é algo para edificação. E a igreja é edificada quando aquilo que eu estou falando em línguas, alguém interpreta, ou se Deus me dá a interpretação. E eu digo, ó, o que eu falei em línguas é assim, assim, assim. Deus está dizendo isso, isso, isso e isso. Então, nós precisamos entender. E outra coisa aqui, ó, que nós precisamos entender, que é algo que as pessoas sofrem muito por causa disso. Sabe o que é? Lá em Atos, todos falaram em língua. Nós lemos aqui, quando nós começamos a ler o capítulo, aqui, ó. Todos, versículo 4, ali no versículo 2 de Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui, todos passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. E lembra, as línguas que eles falavam era a língua daqueles habitantes que estavam ali, das pessoas que estavam ali, que eram de outros países, de outras regiões, de outros locais. Eram essas línguas que as pessoas entendiam. E aqui, ó, em 1 Coríntios nós vamos ver, e agora, vamos ler a Bíblia. Sempre antes de eu dar a explicação, vamos primeiro ler a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, para nós entender, daí vocês vão entender por que eu disse, por que muitas pessoas sofrem hoje. Olha aqui, 12:30, a pergunta assim é do apóstolo: todos têm dons de curar? Qual é a resposta? Não. Falamos todos em outras línguas? Qual é a resposta? Não. Interpretam-nas todas? Qual é a resposta? Não. Todo mundo fala em outras línguas? Não. Às vezes as pessoas dizem assim, se tu não fala em línguas, tu não é batizado com o Espírito Santo. Quem te disse isso? A Bíblia diz que nem todos falam em outras línguas. Nem todos interpretam. Olha aqui, ó. E o versículo anterior, ó. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou todos operadores de milagres? Gente, aqui o termo apóstolo, eu só vou falar, não é o termo apóstolo, tá? De uma pessoa se auto-intitular apóstolo, não é isso, tá?
Mas vamos aqui, depois a gente explica mais isso. São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todas? Não, nem todo mundo tem isso. Então, se você às vezes está triste, vai no culto, ou às vezes quando tem um culto especial, que as pessoas estão buscando o Espírito Santo, se batizadas com o Espírito Santo, e você pensa assim, eu não falo em línguas, não sou batizado. O fato de você não falar em línguas não quer dizer que você não é batizado com o Espírito Santo, que você não tem a plenitude do Espírito Santo. Nem todas as pessoas vão falar em línguas, nem todas. Algumas vão falar, outras não. Algumas vão interpretar, algumas Deus vai usar de maneira especial, eles vão orar e pessoas vão ser curadas. Então, e quando nós continuamos a ler aqui em Coríntios, daí o apóstolo ele começa a dizer, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a falar sobre o amor, que é Coríntios 13, que a gente entende como o capítulo do amor e o que realmente é o amor. E isso, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender a Bíblia e estudar a Bíblia. Então, olha, voltando então aqui, ó, em Atos, todos falaram em língua. Lá os 120 falaram em língua. Mas agora, o dom espiritual de línguas que Deus dá é para algumas pessoas, não é para todas, nem todos. Então não fique mais triste se você é uma daquelas pessoas que não fala em línguas. Fala o teu português bem claro e glorifica a Deus. Canta ao Senhor. Não fica tentando que nem uns dizem, enrola a língua. Não faz isso, não. Não é assim. Não se brinca com o Espírito Santo de Deus. Não se brinca com essas coisas. Fala com o teu português, louva a Deus, glorifica a Deus, canta ao Senhor, sabe? Que é o Espírito Santo de Deus quem te enche. Quem fala em línguas, quem glorifica a Deus em línguas é o Espírito Santo que deu para ele. Então, mas nem todos vão falar em línguas. Deu para entender a diferença? Aqui na Bíblia nós vemos. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui nós tem mais uma diferença que nós vamos ver, ó. Que em Atos, esse falar em línguas era a evidência deles realmente estarem cheios do Espírito Santo. Cada um deles estava cheio do Espírito Santo. Mas, como nós estamos vendo aqui em Coríntios, aqui já a igreja já andando na igreja de Coríntios, aqui, por exemplo, vamos ver 1 Coríntios, como que eram os crentes de Coríntios. Lá em Atos, era sinal que eles estavam bem cheios do Espírito Santo, eram pessoas consagradas, pessoas realmente buscando. Mas aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, vamos ver como é que era a igreja lá de Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, aí sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que são carnais e andais segundo os homens? Então, quando nós vemos aqui a igreja de Corinto, eram pessoas imaturas. Pessoas que, às vezes, andavam aqui, o apóstolo Paulo, vocês andam segundo o homem. Se você ler a carta aos Coríntios, é uma carta impressionante, a carta aos Coríntios. A igreja de hoje, de pessoas fazendo coisa errada, é impressionante. Dá uma paradinha, senta e lê a carta aos Coríntios numa sentada só. E você vai ver todas as dificuldades na igreja, contendas, adultérios, brigas, quantas coisas acontecendo na igreja em Coríntios.
E o apóstolo Paulo chega lá e diz, ó, isso aqui está acontecendo em vocês, isso aqui é errado, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, tem que ter ordem no culto, vocês falam todo mundo em língua gritando, não é assim, tem que ter ordem, um fala, se tem intérprete, continua falando, se não tem, fica quieto, vai falar com você e com Deus. Leia a carta aos Coríntios e você vai ver. E diz, a igreja de hoje, às vezes, muita bagunça, né? Então, estão conseguindo ver a diferença do que aconteceu lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio de maneira especial, única, impressionante, para que as pessoas ouvissem a pregação do Evangelho. E nós vamos ver depois no próximo estudo o discurso de Pedro. Então eu espero que você esteja entendendo. Então aqui a gente está começando a entender o que foi o Pentecostes. E nós que estamos estudando como discípulos de Cristo, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar o Espírito Santo. Nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. E não devemos também confundir as coisas. E o Espírito Santo, quando ele vem agir numa igreja, nós vamos ver, a primeira coisa que acontece, as pessoas, elas são convencidas do pecado. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 14, que Jesus fala que o Espírito Santo vai vir, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós continuarmos estudando aqui em Atos, nós vamos ver o discurso de Pedro. Que a primeira coisa que ele diz, Pedro cheio do Espírito Santo, ele diz, ó, arrependei-vos, ele faz todo o discurso, e ele diz, o que nós vamos fazer? Se arrependam. Então, quando vem a ação clara do Espírito Santo na nossa vida, a primeira noção que nós temos é que nós somos pecadores. E que Deus é santo. E que Deus é santo. Quando o Espírito Santo vem, nós nos humilhamos. E quando nós somos cheios dessa plenitude do Espírito Santo, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós adoramos a Deus. Há algo sobrenatural em nós. Há uma alegria indizível. Quando nós sabemos que nós somos perdoados, não tem como explicar isso. Mas eu quero te incentivar. Busque o Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele veio, Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus está aqui. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos conduz a Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos enche. Nós precisamos ser cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Busque o Senhor, busque o Espírito Santo de Deus. Espero que você tenha sido tocado, que o Senhor tenha falado contigo, que você tenha entendido aqui a diferença e que você se alegre que Deus quer te encher da plenitude dele, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós vamos continuar estudando, sem ser a semana que vem a outra, a ação do Espírito Santo de Deus, o discurso de Pedro. Continue orando, buscando a Deus e comigo até o próximo estudo. Amém? Então vamos orar agora. Não sei qual é o teu pedido de oração, o clamor que você tem no teu coração, mas vamos orar, vamos buscar a presença de Deus agora. Coloque a tua petição, o teu propósito na presença de Deus. Vamos nos colocar em oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença agora. Tu sabes, ó Deus, o clamor de cada um, o que cada um está precisando, Senhor. Qual é a petição de cada pessoa? Vem com o teu poder, Senhor, e age
trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, quebrando, Senhor, cadeias, barreiras. Vem com o teu poder, Senhor, e toca na vida dessa pessoa, e toca na vida, Senhor, daquele por quem a pessoa está clamando. Toca com o teu poder, transforma, Pai. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus possa te abençoar, que Deus encha a tua vida da plenitude do Espírito Santo. Estude a palavra de Deus, né? Busque realmente a presença de Deus. Agora você entendeu o que é Pentecostes, o que é ser cheio do Espírito Santo, que você possa estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Quinta-feira que vem nós vamos estar novamente estudando a Bíblia. Então, se você tem um propósito de oração que tu está fazendo nas quinta-feira, continue com o teu propósito conosco, orando quinta-feira que vem. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer em nome de Jesus.